Olá, caríssimos alunos da disciplina Projeto Integrador 2 do curso de Licenciatura em Matemática da Univesp. Vamos continuar com a nossa discussão. Nós estamos então em que momento? Nós estamos olhando o conteúdo do conceito de números no oitavo e nono ano do Fundamental, os anos finais, pensando que vocês vão fazer uma proposta de avaliação desses conceitos. Queria comentar uma coisa com vocês. A gente espera que a proposta de vocês ela seja feita em sintonia, respondendo uma necessidade de uma escola, de um professor. Que vocês se apresentem na escola, dialoguem com o professor e que vocês não levem um prato feito, um produto pronto, que vocês ouçam a necessidade da escola e do professor para construir em parceria uma proposta de avaliação. Nós sabemos também que nem sempre você consegue implantar essa proposta, por uma questão de tempo. Quando ela estiver pronta, talvez o professor já terminou aquele assunto, já está avaliando outra coisa, ou ainda não é hora de avaliar. Muitas vezes acontece que a proposta ela fica não implementada, e a gente é sensível a isso. A gente quer ver que a proposta atende uma demanda de alguém, que ela não é só uma invenção, e que vocês criaram algo para atender esta demanda. E, na medida do possível, que ela seja aplicada. Mas nós somos sensíveis ao fato que nem sempre isso é possível. Então, está aqui, né? Avaliação da aprendizagem de números nos finais do Fundamental. Como eu já disse, essa é uma coisa muito ampla e vocês têm que aqui tomar decisões que eu espero que vocês já estejam convergindo para essas decisões. Vocês vão fazer uma proposta de avaliação do conceito de porcentagem, e aí podia ser tanto para oitavo quanto para nono, uma avaliação que servisse para oitavo, servisse para nono, que aplicada no nono também medisse o oitavo, como se fosse um exame final de porcentagem. Vocês vão fazer uma avaliação separada, porcentagem para o oitavo, porcentagem para o nono, porque tem profundidades diferentes. Vocês vão fazer uma avaliação no oitavo que pegue mais do que um tema. Como que vocês vão fazer? Vocês vão segmentar a avaliação, fazer a avaliação por pedacinhos. Isso é a proposta que vocês vão construir. Tá? A gente espera aí a criatividade de vocês. Então, notação científica, eu já comentei na aula passada. Além da noção de ordem de grandeza que está envolvida, uma coisa interessante de notação científica, que é importante os alunos saberem, quando ele escreveu algo assim, 321,5 vezes 10 a 15, isso não está em notação científica. Estará se eu escrever que isso é igual a 3,215 vezes 10, e aí qual é o expoente que está aqui, para que isso fique uma igualdade verdadeira. E a outra coisa, se eu somar números nessa expressão, como é que a gente opera? Soma tudo? Como que é a manipulação de números escritos em notação científica? Isso é uma coisa que é importante o aluno aprender e, portanto, uma das coisas que a gente avalia se o aluno aprendeu nesse tema. Radiciação, potenciação, existem várias coisas importantes aqui. Uma coisa que eu acho importante, porque vai conectar com o conceito de número irracional que existe ali na frente, é uma coisa assim, quando a gente escreve esse número aqui, raiz de 8 mais raiz de 2 elevado ao quadrado, veja que aqui tem uma raiz, aqui tem uma raiz, aqui tem uma potência, isso é irracional, isso é irracional, essa soma é irracional, mas essa potência ao quadrado é racional. Para que o aluno que a gente consiga discutir isso com o aluno, é importante que ele tenha uma boa noção do que significa potência, do que significa o cálculo de raízes. Saber que ele não calcula raízes de números negativos, todas essas manipulações são manipulações importantes para serem avaliadas. Porcentagens, a gente pode avaliar muitas coisas, pode avaliar tanto dentro da matemática, de uma forma mais abstrata, não é? Saber que este símbolo significa
1/100. E como também avaliar situações do dia a dia que são importantes. Muita gente brinca quando tem essas grandes promoções, a Black Friday e outras grandes promoções, que as lojas aumentam os preços para depois oferecer descontos. Eu não sei se isso é verdade ou não. Mas essa é uma pergunta interessante e é útil se os nossos alunos souberem responder. Se alguém aumenta o preço de uma mercadoria em 20% para depois dar um desconto de 20%, volta ao valor original? E a resposta é não. Se alguém aumenta 20% e depois dá um desconto de 20%, o preço final fica menor do que o original. E esse tipo de discussão é uma discussão muito legal, muito importante de se fazer no processo de ensino desses conceitos, no dia a dia, e de se fazer na avaliação. É uma avaliação provocante, é uma avaliação que levanta questões interessantes. Isso, então, é uma coisa que podia estar presente na avaliação. O princípio multiplicativo da contagem é aquele que fala que se dois eventos se sucedem, o número de maneiras total deles se sucederem é dado pelo produto das maneiras. Um exemplo muito simples. Imagine que hoje, quando eu vim aqui para o estúdio, eu saí da minha casa e eu tinha 3 opções para chegar até a estação do metrô mais perto, que eu podia ir a pé, de ônibus ou com carro. E depois eu peguei o metrô até a estação de metrô mais perto aqui do estúdio e que para terminar o percurso vindo do metrô perto do estúdio até o estúdio eu tinha outras 2 opções para estar aqui no estúdio. De quantas maneiras diferentes eu poderia ter vindo da minha casa até o estúdio? Observe que tem um nó aqui que é uma maneira só porque é o trecho dentro do metrô. E o princípio multiplicativo diz que é o produto de tudo, que no total eu teria 6 opções para chegar aqui. Esse tema ele fica um pouco fora dos outros temas que estão aqui na Base Nacional. Não seria nenhuma surpresa se alguns livros ou professores não tratassem disso nesse instante, deixassem para tratar disso junto com probabilidade. Mas, enfim, ele está na Base Nacional, vocês considerem se sim ou não vai fazer parte do projeto de vocês. Dízimas periódicas com fração geratriz. Esse é um conceito muito importante que vai estar ligado ao conceito de número racional e irracional, que é um dos temas que vai ser retomado, inclusive no 9º ano. No 8º ano, o que a gente faz é discutir fração geratriz, né? Discutir que se eu colocar a fração 2/3 e eu fizer a divisão pelo método usual de dividir, isso vai dar 0,666. E que isso é uma dízima periódica, porque tem um período, e o 2/3 é a fração geratriz. Uma coisa que a gente espera que os alunos dominem no 8º ano é justamente o passar de uma dízima periódica para a fração geratriz e vice-versa, da fração geratriz para a dízima periódica. Essa passagem é uma coisa que os alunos precisam dominar. Tem várias maneiras de fazer isso. Então aí é uma coisa importante quando vocês vão pensar no que é uma avaliação. Existem muitas maneiras de se tratar esse tema. Então, ao avaliar, você tem que avaliar em função, levando em conta qual foi a abordagem que aquela unidade escolar fez. Você não pode, não faz muito sentido se ensina um método de passar e você quer avaliar se ele domina o outro. Reflexão para vocês. Alguns professores, muitas vezes, quando tem mais de uma opção, eles fazem avaliações em que ele faz o aluno ser submetido à seguinte situação. Faça tal coisa usando o método tal. Para mim sempre foi um tema complexo de reflexão. Eu confesso que eu sempre pensei muito sobre isso e muitas vezes mudando de opinião. Se é adequado ou não, quando existem várias possibilidades para fazer uma tarefa, se é adequado ou não o professor impor uma e dizer faça isso usando tal método. Deixo aqui para vocês, futuros professores, pensarem um pouco. É uma pergunta que eu acho muito legal, muito importante. A necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta é um tema, né, uma coisa muito conhecida de todo mundo, que tem a ver com história, que quando você pega um quadrado de lado 1 e vai calcular a hipotenusa,
a hipotenusa mede raiz de 2, que não é um número racional. Então, há necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta. Esse tópico permite que o professor, na abordagem, fale muito em história da matemática, tem a figura do Euclides e do Pitágoras aqui, eu acabei de usar o teorema de Pitágoras. Então, folclore, que todo mundo fala que quando os gregos descobriram os irracionais raiz de 2, houve uma grande crise na Grécia. Montes de livros de história falam isso. Não há nenhuma evidência razoável disso. Os historiadores modernos não dão nenhuma importância para esse mito de que houve uma crise na matemática grega por causa dos irracionais. Isso não tem nenhuma grande evidência de que isso tenha ocorrido. O Euclides lidava sem nenhum trauma com o fato de que a diagonal do quadrado era incomensurável com os lados. E sim, é uma aplicação do teorema de Pitágoras. Então aqui tem muita coisa para avaliar. No meu sonho de escola, eu teria muita história da matemática dentro da educação, teria até isso para avaliar, mas na Base Nacional Curricular não tem história. Mas é um tema que se relaciona com essas temáticas. Já no 9º ano, números irracionais, o reconhecimento e localização de alguns na reta numérica, não é? Importantíssimo saber que o π é um número irracional e isso vai ser muito útil na matemática, na trigonometria, em um monte de aplicações. Em que lugar está o π? O π é um número irracional 3,1415,9 e ele está localizado então na reta real em algum lugar aqui. E essa é uma temática importante também para ser discutida. Na Base Nacional, no 9º ano, fala que o aluno tem que saber a seguinte coisa, ele estuda esse tema para saber o seguinte: reconhecer um número irracional como um número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta. Dízima finita, 0,125, e isso passa para a fração geratriz como 125 sobre 1000, e pode ser simplificado dividindo isso por 5 mais de uma vez. Dízima periódica finita, infinita, periódica. É uma dízima infinita, só que tem um período 113, 113, 113. Esses números são os números racionais. E eu estou falando isso porque isso é um tema importante de serem avaliados. E uma dízima não periódica é um número irracional. Ela pode até ter uma lei de formação, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. E eu vou colocando uma vez um algarismo 1 a mais antes de pôr o 0. Isso é uma dízima infinita, não periódica. Portanto, é um número irracional. Esse tipo de informação o aluno tem que saber e a gente espera que portanto, esteja presente nas nossas avaliações. Eu vou fazer ainda um comentário aqui. É fácil e uma coisa bonita de fazer, mostrar para os alunos que toda fração é um número racional, é uma dízima periódica e, portanto, um racional. Olha só que bonitinho a seguinte conta. Vamos fazer 2 dividido por 7? Vou fazer 2 dividido por 7 pelo jeito tradicional. Bom, como o 2 é menor que o 7, eu ponho aqui 0, e faço 20. Coloco 2, que dá um 14, sobra um 6. Ponho um 0, dá um 8. 8 vezes 7, 56. Sobra um 4. Ponho um 0, dá 5. 5 vezes 7, 35. Sobra um 5. Ponho um 0. Ponho um 7. 7 vezes 7, 49. Dá 1. Opa, isso não vai terminar nunca. Pensa bem, a quantidade de algarismos que eu posso ter aqui e aqui é finita. Então, uma hora vai repetir. Aqui deu 1, sobrou 3, 30, 4, 2. Opa, voltou no 2.
É claro que isso tem que repetir, porque as opções que eu tenho no algarismo e nos restos são finitas, então uma hora repete. A hora que repetir virou dízima periódica, virou dízima infinita periódica. Então, números racionais, frações, são dízimas periódicas, são dízimas infinitas periódicas. Qualquer dízima não periódica não pode ser fração. Estou acabando de provar que existem números irracionais. Olha que bonito. Isso tudo pode estar no escopo do que vocês querem avaliar se os alunos dominam ou não. No 9º ano, porcentagens, problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos. Olha o que fala a Base Nacional Curricular. Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais resultantes, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, portanto a palavra calculadoras, no contexto da educação financeira. Então aqui é todo um mundo para vocês pensarem em termos de avaliação, se aproximando do que a gente chama de educação financeira. É um belíssimo desafio fazer algo pensando em avaliar essa coisa das porcentagens sucessivas. Ok? Bom, espero que vocês estejam avançando no projeto de vocês. Ficamos por aqui.